Graças a Deus. Glória a Deus, querido. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo de número 24. Uma palavra que tem me acompanhado por esses dias. Texto conhecido. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. O povo da quarta igreja é bom de Bíblia, né? Glória a Deus. Também com o pastor que tem. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Josué, capítulo de número 24, verso 14 e o verso 15, diz da seguinte maneira: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos. Eu peço que você não feche a sua Bíblia, mas deixa ela aí que nós vamos estar conversando um pouco. Eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, usa minha vida e fala com teus filhos nessa noite. Esvazia-me, Senhor, de mim mesmo. Ó Deus, e que eu possa nessa noite permitir que o Senhor flua através da minha vida. Eu não sei aquilo que cada um aqui está passando, mas tudo que eu sei é que o Senhor sabe de cada um. Então fala, porque eles precisam ouvir uma palavra diretamente do teu trono. Em nome de Jesus eu oro, Deus. Amém. Pode se sentar, queridos. Queridos irmãos, queridas irmãs, só uma coisa, eu esqueci de perguntar: que hora que está terminando o culto, pastor Dorival? Que hora que está terminando o culto? Eu esqueci de perguntar. 8h30? Ah não, tranquilo. Me aguentou 2 meses na casa dele. Glória a Deus por isso, pela vida do meu sogro. Queridos, como eu disse, subir aqui e pregar, trazer uma palavra de ânimo, é fácil. Ex-ovelha minha aqui, presbítero Fernando Leite, veio trabalhar. E creio que ele deve ter escutado eu dizer algumas vezes lá em Terra Rica, que eu não detesto palavra de autoajuda. Porque pode vir do homem. Eu não gosto de pregar autoajuda. Eu gosto de pregar a Bíblia. Porque a palavra de autoajuda pode vir do homem, e pode ser falho. Mas quando nós vivemos a palavra do Senhor, não tem como falhar. Você pode dizer amém aí? Querido, quero dizer para você que não está proibido da glória a Deus, não está proibido da aleluia, tá bom? E queridos, eu quero confessar que, diante de tudo que eu tenho vivido, como eu disse, é fácil subir aqui e dizer palavras, mas eu gosto de viver aquilo que eu prego. Mas nunca foi tão difícil viver essa palavra aqui como hoje. Eu costumava dizer, que Abraão foi corajoso, ele foi obediente, saiu da sua terra e foi, obedeceu a palavra do Senhor. Deus terminou de dizer para Abraão o que aconteceria com ele quando ele já estava no caminho. Então imagine você chegar para alguém. Hoje nós temos um respaldo, temos a Bíblia, conhecemos a Cristo, temos experiências. Mas imagine naquela época, você chegar para tua esposa e dizer: olha, Deus mandou eu pegar todo mundo e sair daqui para a terra que Ele vai nos mostrar.
vender tudo, deixar tudo para trás. Loucura, né? Eu falava assim, nós temos que ser. Então Deus olha para mim e diz, chegou a sua hora de ir. E a minha família, então, querido, eu entendo que a minha família não é simplesmente minha, mas nós somos um instrumento na mão de Deus. A minha família é um agente de milagre. A sua família é um agente de milagre, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Nós somos agentes de milagre do Senhor. Nós estamos aqui por uma causa maior. Nós não estamos aqui para comprar nossa casa, para comprar nosso carro, né, para ter boa vida e tudo mais. Isso não é o maior objetivo. O nosso maior objetivo é ser instrumento de Deus, servo de Deus. E a Bíblia diz que todas essas coisas virão e te alcançarão. Deuteronômio 28 diz isso, e eu procuro viver. E eu nunca provei, queridos, eu nunca provei tanto de bênção correr atrás de mim como o ano passado. De janeiro até hoje. Chegou o tempo. E no meio do ano passado Deus começou a falar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai começar algo novo. E chegou a marcha para Jesus em Terra Rica, e a música foi, aquela música que minha esposa cantou aqui outro dia, algo novo Deus tem para mim. Irmãos, realmente. E foi muito difícil deixar a Terra Rica, porque a cidade nos abraçou. Os outros pastores, a gente tinha uma amizade muito grande. Eu saí de lá chorando, compulsivamente. Muitos amigos, fiz amizade com muita gente. Mas eu estou num bem maior, numa causa maior. E quando eu olho para mim, eu penso como a minha família pode servir a Jesus. Porque Josué, ele olha para o povo de Israel aqui, do versículo 1 até o versículo 13. Quando eu falei, Deus, quando entrou a pandemia, cancelou meu voo, falei, meu Deus, o que eu faço? Volto a trabalhar, vou começo do ano, o que eu faço? E pedi uma palavra para o Senhor dentro do nosso quarto, lá na casa do pastor Dorival. E Deus deu essa palavra para mim. E é interessante que aqui, querido, Deus narra. O que eu falei para Deus, Deus falou aqui. A boca de Josué olhou para o povo e disse, olha, Deus prometeu isso. Deus colocou vocês no Egito. Deus tirou vocês do Egito. Deus mandou as 10 pragas, mas vocês não foram atingidos. E ele vai discorrendo aqui, tudo quanto Deus fez. Libertou vocês do faraó. Abriu o Mar Vermelho. Abriu o Rio Jordão. E foi falando, até que no versículo 12, ele diz assim, e envieis vespões diante de vós, e expeliu os vossos inimigos diante de vós, como ambos os reis dos amorreus. E ele diz assim, e isso tudo que eu fiz para vocês não foi com a tua espada e não com o teu arco. E eu, Deus, te dei a terra em que vocês não trabalharam para possuir, e cidades que vocês não edificaram, e hoje vocês habitam nelas. E vocês comem hoje das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Tudo isso para que o homem entendesse que o propósito que é de Deus, ele cumpre, sem precisar que o homem dê uma ajudinha para ele. E eu entendi, Senhor, agora eu sei o que vai acontecer comigo. E Deus falou, remarca a tua passagem. E então nós estamos indo viver o mistério de Deus. E aí Josué fala tudo isso, olha, Deus fez tudo isso para vocês. E tudo isso não precisou da ajuda de vocês. Entretanto, agora vocês decidem se vocês querem voltar a servir os deuses de vocês. Se vocês querem continuar se prostituindo com outros deuses. Se servir a Deus for difícil. Vocês que decidem aquilo que vocês querem para vocês. Se tudo isso que Deus tem pedido para nós sermos, para que Ele seja o nosso Deus, for difícil para vocês, não tem problema, vocês façam o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta para você nessa noite é: a sua família tem servido a Deus?
A sua família, a sua vida, a sua casa, você homem, você que diz que eu sou o homem, a mulher tem que ser submissa a mim, eu sou o homem, eu sou o macho alfa da casa. Você tem sido responsável por fazer a sua casa servir a Deus, servir ao Senhor. É sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Como uma família pode servir ao Senhor Jesus. Eu vou ministrar para vocês aquilo que eu tenho procurado viver com a minha família. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Eu tenho lutado, sabe por quê? Porque a gente erra muito, por mais que a gente lute, nós erramos, nós pecamos, nós somos pecadores. Então, queridos, eu faço o máximo possível para que eu erre menos, e mesmo assim eu erro bastante. Então nessa noite, querido, rapidamente, quero ministrar o seu coração sobre o tema: como uma família pode servir ao Senhor Jesus. A primeira coisa que eu aplico na minha família, a primeira coisa que eu aplico na minha vida é: eu sirvo ao Senhor Jesus com a minha família, abrindo mão da minha vontade, para que o reino de Deus venha e se instale sobre nós. Você precisa abrir mão da sua vontade para que o reino de Deus venha sobre a sua família. O meu avô tinha um ditado que dizia: vocês pedem demais, sempre venha a nós, venha a nós, venha a nós, vosso reino nada. Quantos já ouviram esse ditado aí, dos mais antigos? Vocês sabem do que eu estou falando. Mas não é ditado, né? A palavra do Senhor fala sobre isso. Meus irmãos, então entenda, Mateus capítulo 6, verso 10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O problema de hoje, querido, é que nós não nos preparamos para viver aquilo que Deus quer para nós. Nós temos a mania de orar, entrar na presença de Deus, orar e buscar e pedir, Senhor, porque eu quero, é meu sonho. Senhor, porque é o que eu desejo, Tu sabes. Mas nós temos dificuldade de abrir mão da nossa vontade. Eu costumo dizer que crente não mente, não conta mentira, mas nós cantamos muita mentira. É ou não é verdade? Quando nós estamos aqui empolgados, nós cantamos que o Senhor me use, que eu seja como uma flecha, que atinge de um lado ao outro, em qualquer hora, em qualquer lugar, onde for. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Aí vem um pregador de fora, o pregador e ora, e você se esborracha do chão. Ai, Senhor, eu estou aqui, e não tem maquiagem que pare no rosto, né? Levanta tudo escorrido, aquela coisa preta no olho, né? Tudo, não tem vestido, não tem maquiagem, não tem chapinha que fique bem no final de um culto desse. Aí dormiu, amanheceu, tomou um café mais reforçado. Aí já amanhece aquela tempestade, um dia chuvoso, o negócio parece que já não vai bem. Pronto, a pessoa já esquece tudo que falou para Deus ali. Querido, a palavra do Senhor fala sobre não lançarmos palavras ao ar. Nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. A palavra do Senhor diz sobre o voto de tolo. Nós temos que aprender a nos colocar diante de Deus, querido, e dizer: Senhor, eu quero a sua vontade. Querido, nós temos o costume de colocar diante de Deus e falar: Senhor, Tu sabes, né? O Senhor entende. Querido, Deus sabe, Deus entende, mas entenda, você é uma coisa: Deus não terá o culpado por inocente. Amém? Quando nós nos colocamos diante de Deus, querido, e Deus dá uma palavra para nós, Deus vem de encontro à nossa vida. Quando Deus olha para nós e Ele mostra um propósito para nós, ou nós nos dispomos a viver aquilo, ou nós vamos nos transformar num Jonas da vida. Quantas famílias têm entrado na barriga do peixe, Deus mandando ir para um lado e a pessoa tem ido para outro, Deus mandando para um lado, falando: pregue a minha palavra, lute pela minha obra, se sacrifique por mim, e a pessoa nada: isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. Deus entende, querido, sabe o que Deus entende? Deus entende que nós muitas vezes temos sido desobedientes. O Senhor nos levanta de noite para orar: ai, Senhor, eu não vou orar não, porque não sei o quê. E o pastor convoca, o pastor chama, o pastor quase se humilha, pedindo: gente, vamos trabalhar. E a maioria de nós damos desculpas para Deus.
A maioria de nós diz não descaradamente para Deus, quando a obra mais precisa de nós, queridos. Nós temos a mania de virar as costas para Deus. Eu fico pensando, querido, muitas vezes eu já vi pais dando castigo para o filho, de não deixar o filho vir para a igreja. Não, você não vai para esse retiro, não, você não vai para isso. Querido, é lá que Deus vai trabalhar, é lá que Deus vai fazer. Aí Deus olha para nós, Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está mandando a sua igreja trabalhar, Deus tem falado para a sua igreja lutar, Deus tem falado para a sua igreja se colocar em jejum, em oração, em lutar, em buscar e ajudar o pastor, lutar. Eu quero perguntar algo para você: se hoje você fosse embora aqui desse bairro, qual o legado que você deixaria? Qual o legado que você deixaria aqui na quarta igreja? Qual foi o impacto que você criou neste lugar? Será que sentiriam a sua falta? Será que a membresia desta igreja, o conselho dessa igreja, sentiria a sua falta? Porque a palavra do Senhor, querido, diz para nós não sermos conformados com este mundo. E hoje as pessoas têm: mas é normal, mas é isso, mas é aquilo. O mundo tem se conformado, a mídia tem influenciado, famílias se dividindo por causa de mídia, novelas ensinando traição, tantas coisas. As redes sociais aí, nós passamos tanto tempo em redes sociais, mas quanto tempo nós passamos na presença do Senhor, quanto tempo nós passamos nos reestruturando, nos reformando e falando: Senhor, eu não quero a minha vontade, mas eu e minha casa queremos servir ao Senhor. Queridos, não é fácil deixar tudo. Deixar de morar numa casa boa, vender carro bom, desfazer de imóveis novinhos, abrir mão de tudo e sair com 4 malas e falar assim: ó Deus, eu estou indo. Mas eu sei que se eu não fizesse isso, eu poderia colocar minha família na barriga de um peixe. Eu poderia entrar no barco de alguém. Eu poderia afundar o barco de alguém, como Jonas. Quando nós saímos do foco do projeto de Deus, querido, nós afundamos não só a nossa vida, mas a vida daquelas pessoas que nós estamos junto. Jonas foi, e ele estava lá muito bem sossegado no barco, e o barco afundando, e as pessoas jogando a carga delas, os sonhos delas, mar afora, achando que o problema era elas. Quantas coisas que não tiveram que jogar fora do navio ali, coisas que de repente terão lutado, trabalhado tanto para conquistar, e o problema ali não eram elas, era alguém fora do propósito de Deus, era alguém desobediente, era alguém desobedecendo, afundando a vida dele e afundando a vida das pessoas que estavam ao lado. Ei, quando você sai da presença de Deus, quando você sai do propósito de Deus, você afunda você e as pessoas que estão do seu lado, você afunda os teus sonhos e os sonhos daqueles que estão do seu lado. Cuidado com o que você está fazendo. Em 2018 foi inaugurado. Foi em 2018, pastor Dorival? Foi em 2018 que foi inaugurado aqui, né? De lá para cá, quantas vidas você já ganhou para Jesus? Para encher as cadeiras que estão faltando. O que a sua família tem feito para isso? Quantas vezes o seu pastor já te convocou? E quantas vezes você disse: sim, eu vou? Porque eu vejo a luta desse homem, o quanto ele ora, o quanto ele jejua, o quanto ele paga o preço, vem, dá atendimento de segunda a sexta, e luta e trabalha, ele não mede esforços,
Mas o que você tem feito para andar ao lado do seu pastor? O que você tem feito para seguir o exemplo do seu pastor? O que você tem feito para seguir o exemplo de Jesus? O que você tem feito para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? O que você tem feito para ser uma família obediente aos moldes do Senhor Jesus? Eu não sei se está sendo difícil para você, querido. Eu não sei se é difícil para você jejuar, eu não sei se é difícil para você ler a Bíblia, eu não sei se é difícil para você ser obediente, eu não sei se é difícil para você não beber, eu não sei se é difícil para você não praticar o sexo fora do casamento, eu não sei se é difícil para você ficar sem trair tua esposa, sem trair teu marido, eu não sei se é difícil para você ficar longe do pecado, eu sei que para mim não é difícil, e eu decido que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a decisão está nas suas mãos. Você pode dizer glória a Deus, aleluia aí? Tem glória a Deus aí, tem aleluia? Segunda coisa que eu tenho procurado viver. Para que minha família sirva ao Senhor Jesus. Como uma família pode servir ao Senhor Jesus? Não deixando as suas estruturas se abalarem. Queridos, o cerne da igreja, nós sabemos que é a família. Você quer destruir uma igreja? Destrua as famílias que a constituem. Querido, quando as coisas estão bem dentro da minha casa, o mundo pode cair, mas o resto está tudo bem. Quando minha esposa está bem, quando meus filhos estão bem. É ou não é verdade? Mas quando o negócio não está legal, querido, pode ter dinheiro, pode ter carro bom, pode ter tudo. Mas se as coisas não estiverem bem dentro da minha casa, é horrível. É a questão, querido, que hoje as pessoas têm deixado que as estruturas familiares sejam afetadas. Esses dias eu vi, querido, eu estou procurando uma palavra aqui. Eu vi a aberração de uma menina segurando os cabelos da mãe e puxando e falando, gritando, dando um sermão e brigando com a mãe, porque a mãe não queria deixar ela sair. E a mãe, não, eu vou deixar assim. E a menina, não, você está falando só porque para eu te soltar. E o pai assim, com cara de ontem, como diz meu primo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas se é eu fazendo aquilo com a minha mãe, eu estava dando pirueta até agora com o tapa que ela tinha me dado. Eu tinha levado um safanão do meu pai. Hoje as pessoas têm medo de viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara naquilo que nós precisamos viver. Hoje as famílias, querido, há uma inversão de valores dentro da família. Quando nós invertemos os valores, quando nós não vivemos princípio, não há como você pregar princípios. Pastor Josué Gonçalves fala sobre isso. O perigo de quebrar o princípio da obediência. Quando você quebra um princípio, esse princípio se volta contra você. Meus irmãos, eu preciso ser. A Bíblia diz que eu preciso ser o sacerdote, o homem da minha casa. Os meus filhos precisam me honrar, sim. A minha esposa precisa me honrar, sim. Eu preciso ser o homem da casa, mas sim, mas não só no papel. Eu tenho que literalmente ser o homem da minha casa, em todos os aspectos. A responsabilidade da minha casa está sobre mim. O que eu preciso fazer para não errar e não deixar minha família afundar? Joelho no chão. Um bom chefe de família vai buscar em Deus a direção para sua casa. Vai honrar sua esposa. Porque ser o chefe da família, a esposa ser submissa a você, não quer dizer que você vai bater, mandar a torta direita na sua esposa. Não, já vou chegar na parte boa disso. Amo falar sobre isso. E minha esposa sabe que eu vivo isso dentro da minha casa.
Porque minha esposa fala, amor, você sabe, você ora, aquilo que Deus te direcionar, beleza, eu estou com você. Mas você não sabe o quanto a responsabilidade é grande. Então eu preciso orar, falar, Senhor, qual a maior decisão? E muitas vezes, e não foi pouca não, que a minha decisão foi decidir que eu estava errado. Decidir que eu precisava mudar. Decidir que eu precisava ser moldado. E muitas vezes, dar carinho quando a carne queria brigar, queria bater. Para os homens de plantão aí, os machos alfas, a palavra do Senhor diz que a mulher tem que se submeter ao marido. Sim, ela tem. Mas a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa e se doar por ela como Cristo se doou pela igreja. Jesus morreu pela igreja. Você está pronto para morrer pela sua esposa? Você está pronto para se sacrificar pela sua esposa? Tivesse hoje morrer você e sua esposa, quem morreria? Você está pronto para isso? Pastor Dorival sabe do que eu estou falando. Nós passamos por um assalto, eu sempre digo sobre isso. Primeira reação que eu fiz quando tivemos assalto naquele ônibus foi pular na frente da minha esposa e falar, fica quieta, não olha para as pessoas. Eu abracei minha esposa. E se tivesse que ir alguém ali? Tinha um Heitor novinho com 8 meses. Não, 1 ano e pouquinho já. Se tivesse que ir alguém, iria eu. Lógico. Mas não pensaria nem meia vez. Isso é ser o homem. Ser homem, ser o sacerdote da casa não quer dizer que você precisa ser o mandão, o todo-poderoso. Não. Mas ter responsabilidade de administrar uma casa. E a mulher sim deve andar, a esposa sim deve ser submissa ao marido, mas caminhar ao lado dele. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Eu louvo a Deus pela minha esposa, eu louvo a Deus pela mulher, que quando muitas vezes ela teria que brigar com o marido dela, ela vai orar para que Deus mude o marido dela. Quantas vezes eu vi essa mulher se colocando ao meu lado e falar assim, marido, eu estou com você. E nesses dias ela dizendo, se for para comer picanha, filé mignon, ou comer farinha e ovo frito, nós vamos comer junto. Não é qualquer uma pessoa que diz assim, isso não, meus irmãos. Mas eu tenho certeza que sabe o que é isso? Deuteronômio 28. Se você não se desviar desses caminhos, nem para a direita nem para a esquerda, essas bênçãos virão e te alcançarão. Eu sou privilegiado de ter a esposa que eu tenho. Eu sou privilegiado de ter o sogro que tenho. Eu sou privilegiado de ter a sogra que tenho. Eu sou privilegiado de ter o cunhado, a cunhada que tenho. Eu sou privilegiado de ter as sobrinhas que eu tenho, os avós que eu tenho, a família que eu tenho. Eu sou privilegiado, sabe por quê? Porque eu poderia muito bem estar sozinho, minha esposa olhar para mim e falar, vai, isso não é para mim. Mas sabe o que é isso? Palavra de Deus se cumprindo. E meu filho está num momento muito difícil, assim, difícil que eu quero dizer assim, na questão de, né, ele está saindo daquela fase de começar a se descobrir, 7, 8 anos ali, então ele é muita pergunta, é isso e aquilo, né, às vezes você tem que saber levar. E às vezes você acha muito independente, você tem que corrigir. E às vezes corrigir um filho não é fácil. Você que é pai e mãe, você sabe disso. Mas eu preciso educar a ele, para que lá na frente ele honre o nome de Jesus Cristo. Se minha mãe não tivesse me corrigido, não tivesse sido mãe, eu não estaria aqui hoje. Sabe o que acontece? Esses dias eu estava na minha sogra, eu precisei corrigir o Heitor. E eu fiquei muito triste por ter precisado bater nele. Deu umas palmadas no bumbum. Ele ficou bravo, foi lá, deitou. Mas a recompensa da palavra de Deus veio. Mesma hora que ele estava lá, ele veio e me abraçou antes de sair. Me deu um abraço e um beijo. Falou, papai, eu te amo, o Senhor é o melhor pai do mundo. A palavra de Deus nunca vai contra a sua vida quando você precisar viver aquilo que Deus estipulou por você. Só que também os pais não podem, a Bíblia diz que os pais não devem criar ira aos filhos.
Nós temos que saber corrigir os filhos, para que nós seja o melhor amigo do seu filho, para que quando ele precisar de alguma coisa, ele procure a você. A família vai estar junta. A Bíblia diz, querido, que reino dividido não prospera. Quando nós caminhamos de maneira errada, quando nós caminhamos fora do propósito de Deus, a família se desintegra. Mas quando nós estamos unidos, vivendo a palavra de Deus, Deus não vai permitir que a sua casa se desestruture. Deus não vai permitir que a sua casa se torne uma sequidão. E ainda que o diabo tente fazer, querido, a palavra de Jó diz que há esperança para a árvore, que mesmo cortada, aleluia, mas se ela cair ao cheiro das águas, ela voltará, ela brotará novamente e dará frutos como planta nova, aleluia. Ainda que esteja tudo perdido, ainda que você esteja com medo, eu quero dizer para você, se coloque novamente diante do Senhor e diga: Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor restaure a minha comunhão, eu quero viver a sua palavra, eu quero te obedecer, Senhor, restaura o seu propósito na minha vida, e você vai ver que Deus vai voltar a fazer. Porque nós temos o livre-arbítrio, querido. Nós temos o livre-arbítrio. Se você estiver disposto a ser filho, Deus está disposto a ser pai. Amém? Amém ou não amém? E terminando, querido. Isso aqui, eu estava lá em Naviraí, na casa da minha tia, orando. Um dia fazendo caminhada. E falando com Deus. E Deus falou isso aqui ao meu coração. Estou falando sobre o tema, como uma família pode servir ao Senhor. Em primeiro lugar, abrindo mão da sua vontade para que o reino de Deus venha sobre ela. Em segundo lugar, não deixando que as suas estruturas se abalem. Em terceiro e último lugar, não devemos ser parasitas no corpo de Cristo. Amém? Não devemos ser parasitas no corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós somos igreja, nós somos corpo, meus irmãos. A Bíblia diz que se você dizer que você é o pequenino, não vai desmerecer você em nada. Ah, o dedinho do pé é o menor membro. Se ele dizer que ele não vale nada, ele não vai desmerecer do resto do corpo. A sua dor é a minha dor é a sua dor. É que a Bíblia diz, nós somos membros uns dos outros. Cada um tem a sua função. Nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é braço, nem todo mundo é cabeça. Mas todos, se uma parte do corpo não funcionar direito, né? Então, queridos, quando Deus falou isso para mim, foi uma palavra muito impactante. Porque parasita, querido, uma das características do parasita é viver na inércia. Querido, o parasita, quando ele se instala no corpo, ele não faz nada mais do que ficar na inércia. Existem N tipos de parasitas. Existem N tipos de parasitas que podem trazer problema para um corpo. Mas uma das características do parasita é ficar na inércia. Meus irmãos, eu quero dizer para você, a Bíblia diz que aquele que não produz será cortado e lançado fora. A árvore que não dá fruto será cortada e lançado fora. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu quero perguntar para você, querido, se nós fomos chamados para trabalhar, se nós fomos chamados para produzir, por que muitos de nós temos vivido na inércia achando que crente foi chamado para ser esquenta-banco? Crente não foi chamado para ser esquenta-banco, mas crente foi chamado para salvar almas. Se alguém não tivesse tido isso, hoje você não estaria aqui. Você só está aqui hoje porque alguém saiu da sua zona de conforto e foi pregar a palavra, e a palavra chegou até você, aleluia. Meus irmãos, eu como pastor, eu sei que isso aqui não acontece aqui na quarta igreja, mas meu pastor ficava louco com isso e eu ficava louco também. Tem 7 dias na semana, a pessoa acha para fazer compra na hora do culto, no dia do culto, na hora do culto. Tem N dias da semana para você fazer, a pessoa acha de lavar roupa no dia do culto, na hora do culto. Meus irmãos, eu lembro, né? Na minha época,
Nós íamos para a igreja, o culto era às 8, terminava às 10, acabava o culto, tinha aquele pós-culto, nós íamos para a minha casa, pastor Ailton, todo mundo, irmã Miriam, um monte de gente, a gente chegava lá, ainda ia fazer comida, ia dormir meia-noite, 1h da manhã, com alegria danada, no outro dia levantava às 6 horas, ia trabalhar, feliz da vida. Hoje as pessoas não vêm para o culto por qualquer coisa, vivem na inércia, se chove é porque chove, se compra carro é porque o carro é novo, se é isso, aquilo, sempre tem uma desculpa para Deus. Querido, pare de dar desculpa para Deus, saia da sua zona de conforto e vai trabalhar para Jesus. Deixe de ser um parasita, deixe um legado diferente para a sua descendência. Quantas vezes nós estamos diante de uma ação, diante de algo que Deus tem para nós, nós falamos, não, isso não é para mim não. Outra coisa que o parasita faz, querido, ele suga as forças do corpo. Às vezes as pessoas não fazem nada, mas estão lá só sugando, não faz nada, só sugando, e você ajuda. E o dia que você não pode, quando eu mais precisei, virou as costas para mim. Você ajudou 10 anos, um dia não deu para você ajudar, pronto, o dia que você mais precisou. Queridos, não é assim. Nós temos que deixar de ser assim. Querido, nós não podemos ser sanguessugas, nós não podemos ficar, mas muito pelo contrário, é o nosso dever trazer força para a igreja, é nosso dever trazer qualidades, ajudar a igreja, dar crescimento, lutar pelo reino de Deus. Muitas vezes nós não fazemos nada, ainda sugamos quem está fazendo. Irmão, você ora por mim lá? 3 horas da manhã, irmão, estou aqui, numa luta, ora por mim. Põe tua boca no chão, teu joelho no chão. Põe tua boca no pobre, ele diz, talvez ainda haja uma esperança. Vai pagar um preço, vai ter experiência com Deus. Tem muito crente museu aí, que vive do passado. Querido, nós temos que ter experiências com Deus todos os dias, sabe por quê? Porque todos os dias nós precisamos conversar com o Senhor. E quem conversa com Deus todos os dias, tem algo novo para contar. Queridos, outra coisa que o parasita faz no corpo, ele vive na inércia, ele suga as forças do corpo. E uma terceira coisa, o parasita, ele adoece o corpo, ele traz doença. Isso, querido, é um problema sério. Aí o pastor está lutando para evangelizar, lutando para fazer, lutando para trabalhar, pregando, lutando, vidas sendo libertas, e tal. Aí vem um parasita lá, e começa a deixar o corpo doente. Mas como isso pode acontecer? Aí o pastor se descabela e ora, e paga um preço, meu Deus, o que está acontecendo? Mas lá no corpo tem um parasita inserido que não está sendo muitas vezes detectado. E muitas vezes os parasitas somos nós, eu, você. E nós temos que olhar para Deus e falar, Senhor, não nos deixe ser um parasita assim. Quando nós saímos do propósito de Deus, quando nós saímos da presença de Deus, quando nós passamos a ser desobedientes, nós nos transformamos em parasitas. E parasita traz doença para o corpo. Para terminar aqui, eu pesco, é um dos meus hobbies. E existe um parasita que fica no olho do peixe. E eu não sei qual é a química, eu não sei, mas existe isso. E ele influencia a decisão do peixe, para onde o peixe vai. Ele influencia, ele consegue determinar, ele mexe na cabeça do peixe, o peixe perde. E é o parasita que ele fica dentro do olho do peixe, rodando ali, ele trabalha, ele consegue manipular, e o peixe não perde o senso de ser, e o parasita de alguma maneira, ele toma a direção da vida do peixe. Meus irmãos, cuidado com pessoas que muitas vezes não fazem nada para o reino de Deus,
São parasitas. Eu não estou falando aqui da quarta igreja, não. Eu estou falando do reino de Deus. Lá no seu trabalho. Pessoas que não fazem nada no reino de Deus e podem tentar entrar na sua mente, colocar você contra a sua família, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu pastor, contra a sua liderança. Não faz nada e está trazendo doença para a sua vida, doença para o corpo. Não deixe você ser assim também. Um outro tipo de parasita, querido, é um que fica dentro da carne. Quando você abre o peixe, você tira o filé. Muitas vezes você só vai ver quando você tira. Você coloca contra a luz assim e você vê, tipo uma bolha, ele parar lá dentro. Você não enxerga. E muitas vezes, querido, nós não enxergamos esse parasita. Mas se você ingerir ele, vai trazer um grande problema para você. No corpo de Cristo muitas vezes é assim. Aquela pessoa que te dá a paz do Senhor, linda, maravilhosa, que você fala, nossa, é uma mulher de oração, é um homem de oração, né? E você fala, ninguém fala que é um problema. Mas quando a luz do Senhor, quando o raio de luz do Espírito Santo, a luz do Senhor Jesus vem sobre essa pessoa, revela quem ela é verdadeiramente. Muitas vezes está inserido no corpo, ninguém sabe, mas quando é colocado em confronto com a luz de Cristo, nós enxergamos que ela está ali dentro da carne, trazendo problema, trazendo doença para o corpo. Meus irmãos, eu não quero que a minha família um dia seja um corpo, uma família inserida no corpo de Cristo, trazendo doença. Ali uma família ali que todo mundo achando, aí o pastor Marcos e a pastora Rafaela, eles cantam isso e aquilo, mas lá no fundo será um problema. Eu não quero isso. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu quero estar no centro do desejo do Senhor. Eu quero que o Senhor faça na minha vida e na minha família a vontade dEle. Eu quero que o Senhor venha e o dia do arrebatamento eu esteja pronto para subir. Um outro parasita, querido, piolho. Quem conhece piolho aqui, levanta a mão. Eu já vou encerrar. Piolho fica onde? Piolho fica faz uma andação na cabeça, não é verdade? O piolho vem, querido, e pronto, uma andação na cabeça e anda e coça, vai para lá e para cá. Muitas vezes, querido, tem pessoas que muitas vezes estão fazendo e andando acontece. Mas na verdade só estão trazendo problema ali, não faz nada, é só movimento. E aí, suga o sangue. Sabe o problema do piolho? Ele bota lentes. Ele é problema e cria outro problema. Será que nós temos sido o que dentro da igreja? Bênçãos que geram bênçãos? Ou nós temos gerado outros problemas dentro da igreja? Eu encerro dizendo, Mateus 7, verso 19 diz: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu tenho decidido algo para minha família. Eu tenho me colocado diante de Deus e decidido algo para minha família. Eu não quero ser cortado e lançado no fogo. Eu não quero ser cortado. Eu não quero que a minha família pague um preço. Eu não quero que a minha esposa pague um preço. Eu não quero que o Heitor pague um preço. Eu não quero que a Micaela pague um preço. Mas eu quero que o Senhor nos use onde for. Eu quero deixar a minha vontade. Eu quero deixar o conforto da mesmice. Eu quero que as nossas estruturas continuem firmes. Eu quero que o Senhor em todo o tempo nos renove, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, onde eu estiver. E que o nome do Senhor seja glorificado. Concluo dizendo, quando Deus limpa o corpo da igreja, a carne da igreja, quando Deus limpa a carne, o corpo, todo mal, todo parasita, todo mal é retirado, e fica só o filé. Como que eu e você queremos servir ao Senhor? O que você quer ser diante de Deus? Uma bênção? Uma árvore
com frutos, um parasita, continuar no pecado? Ou será que nós vamos decidir como Josué? Eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Essa pergunta fica para você. Antes de passar para o pastor Dorival, eu peço que você se coloque de pé só um minutinho. Eu quero orar pela sua vida no nome de Jesus. Diga: Senhor, bem forte, diga: Senhor, eu estou aqui, Deus, e determinantemente eu te peço, faz algo na minha vida, muda a minha sorte, e faz de mim, faz da minha família um instrumento nas suas mãos. Se por acaso sairmos, nos faça voltar. Se por acaso sairmos do teu propósito, nos coloca novamente, para que possamos ser bênção onde estivermos e merecermos as suas bênçãos. Senhor e Deus e Pai, aqui está a tua igreja. Em nome de Jesus eu lhe peço, abençoa cada pai, cada mãe, cada filho, cada pessoa aqui nessa noite, Deus, que recebeu essa palavra. Traz uma bênção toda especial, ó Deus. E eu te peço para que eu possa passar logo para o pastor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a viver ao exemplo de Josué e dizermos em todo o tempo: eu e minha família decidimos servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua, se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.